Bom dia também da minha parte, irmãos. Estou muito alegre em poder dar continuidade às mensagens que têm sido transmitidas. Eu gostaria de dizer de início, antes de começar, que eu sou muito grato ao Senhor com a bênção que Ele tem dado até agora. Como vocês sabem, eu vim lá da Holanda com minha esposa. Os irmãos me convidaram como preletor dessa conferência, mas eu quero dizer aqui que eu vim em primeiro lugar não para falar muitas coisas a vocês, mas para receber da parte do Senhor. Eu quero testemunhar aqui que tenho recebido muito através dos meus irmãos Christian e irmão Luiz. Tenho sido muito abençoado até agora. E quando o irmão Luiz falou que ia faltar tempo, eu pensei assim: por que não continua, irmão? Se tem tanto para falar da parte do Senhor, vamos continuar. E você pega o meu tempo também. Mas eu sei que não é assim, irmãos. Eu sei que não é assim. Se o Senhor dirigiu e os irmãos que organizaram essa conferência nos pediram para transmitir a palavra do Senhor, é porque o Senhor tem algo a dizer através de cada um de nós. Mas eu gostaria de pedir permissão ao irmão Luiz tomar emprestado aquela pequena ilustração que você usou, Luiz, sobre aquela roupa que não estava em harmonia. Porque eu era assim. Antes de me casar, eu era bem assim. Minha esposa pode testemunhar para vocês. Quando o Senhor nos mostrou que deveríamos nos casar, ainda antes de casar, a primeira coisa que ela fez foi mudar o meu vestuário. Porque eu não sabia a harmonia das cores da roupa. E o Senhor me deu ela para preencher aquela lacuna na minha vida. É um pequeno exemplo. Eu não estou dizendo isso para chamar atenção para a minha pessoa. Eu estou dizendo isso porque isso faz parte da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esse dia, para estes dias. Porque o irmão Luiz leu aquele versículo: grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, falando sobre o casamento. Existe um plano de Deus, de um glorioso casamento. Cristo e a sua noiva se casarão. E nós estamos falando de grandes coisas estes dias, meus irmãos. Quando eu falo, o assunto que eu tenho a falar hoje, ontem eu dei uma introdução da minha parte, o irmão Christian já nos avisou na primeira noite que nós abordaríamos o tema central, a plenitude de Cristo, de diferentes ângulos. E os irmãos puderam perceber que de fato são diferentes ângulos. Cada um dos irmãos que está transmitindo aqui a mensagem pega um ângulo diferente para ver algo daquela gloriosa majestade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu tenho que dizer, ontem era como se fosse uma introdução daquela parte que o Senhor colocou no meu coração. O procedimento, o processo, o princípio de esvaziar para poder encher. E eu pensava que ontem já poderia começar a ver primeiramente como isso operou, esse princípio, esse processo operou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou começar com essa parte hoje. E antes de ver como opera em homens no Antigo Testamento, como opera em cada um de nós hoje, eu quero ver primeiro como operou em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu sinto que quando vamos meditar, quando vamos refletir e ver na palavra tudo que a palavra fala sobre a pessoa de Cristo, nós estamos começando a pisar em terra santa. São coisas que vão além da nossa compreensão humana. Eu quero iniciar lendo em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Falando sobre o Filho do amor de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aí, irmãos. Aqui nesse texto nós já vemos muito das três partes que eu gostaria de distinguir nesta manhã. As três fases, as três épocas da plenitude de Deus no seu Filho Jesus Cristo. A primeira época seria antes da sua vinda à terra. Então, tudo desde os tempos eternos até a sua vinda na terra. A segunda parte, a sua humanidade. O período, a época em que ele esteve aqui como homem na terra. E o terceiro período, após a sua ressurreição. E então, nos tempos eternos vindouros. Então, nesse trecho nós vemos todos esses aspectos que ele já era antes da fundação do mundo. E nós vamos voltar a isso, nós queremos começar a ver em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu encontrei 7 aspectos da plenitude de Deus em Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 7 aspectos da sua plenitude. Lembramos que ontem falamos que plenitude é estar cheio de, ser enchido com, até transbordar. Plenitude. Cristo estava na plenitude de Deus desde os tempos eternos. Então vamos ver primeiro como ele era pleno em 7 aspectos. Claro que existem mais, eu distingui 7, eu gosto do número 7, eu parei depois de encontrar 7. E tem muito mais, mas então vamos ver só os 7. O primeiro que eu vi, o primeiro aspecto do que ele está cheio, estava cheio antes da sua vinda à terra, é cheio da sua divindade, cheio de divindade. Filipenses 2, versículo 6. Pois ele, Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo, antes de vir à terra, ele subsistia em forma de Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. Ele é Deus. Tem um irmão que me escreve e-mails, colocou debaixo dos seus e-mails, cada e-mail ele assina, ele colocou, Jesus é Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele está cheio da divindade. Ele é Deus. Ele é igual a Deus. E ele não julgou isso como usurpação. Usurpação significa algo que você deseja pegar para você mesmo e segurar para você mesmo. E nós vamos ver depois, no próximo versículo, como ele deixou aquilo que ele tinha, a forma de Deus e o ser igual a Deus, de certa forma. Depois nós vamos explicar. Então ele era cheio de divindade. Vamos voltar um pouquinho só aos versículos em João 1. João capítulo 1. Versículos já lidos anteriormente, mas vamos ler mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso se refere a um princípio antes de que tudo foi feito. O irmão Luiz já explicou antes. No princípio, quando ainda não havia o mundo, ele era Deus. Ele estava cheio da divindade. Tudo foi feito por intermédio dele. Nós vamos ver essa parte num outro ponto. Nós vamos para o segundo, cheio de autoridade. A sua posição elevada que ele tinha antes de vir à terra. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. E novamente hoje temos muitos versículos, irmãos. Eu gostaria de ver quanto a palavra diz sobre a plenitude de Cristo em vários aspectos. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Ele tinha uma posição acima dos anjos, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele se tornou mais superior aos anjos. Mas antes disso, vamos ver em capítulo 2, versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Eu não estou lendo certo. Aqui está dizendo, ele foi feito menor que os anjos por causa do sofrimento da morte. Isso significa que ele antes era acima dos anjos. Sua posição de autoridade estava acima dos anjos. Mas por causa do sofrimento da morte, ele foi feito menor que os anjos. E capítulo 1, versículo 4, depois ele foi feito superior aos anjos. João 6, versículo 62. Sobre a sua posição elevada em autoridade. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O lugar onde ele primeiro estava. Ele fala isso quando ele era um ser humano aqui na terra. Ele fala às pessoas, o que vocês acham se vocês virem que ele vai voltar à posição que ele tinha antes? Aquela posição elevada nos céus. Capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23. E estas são coisas que ele dizia que ocasionavam muita oposição da parte dos fariseus e escribas. Eles não podiam aceitar isto. Capítulo 8, versículo 23. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ele é de cima. E ainda, Efésios 4, versículo 10. Efésios 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nós já refletimos sobre esse texto ontem. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Se ele desceu, é porque ele estava lá em cima. E ele desceu. Vamos para o terceiro aspecto, o de sabedoria, irmãos. E vamos ler agora Provérbios 8. A sabedoria personificada, se referindo, creio eu, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler alguns versículos naquele capítulo bonito, capítulo muito rico, falando sobre a excelência da sabedoria, e vemos que Salomão, aquele homem de Deus, que quando Deus lhe deu a oportunidade de perguntar, de pedir o que ele quisesse, o que quer que seja, ele pediu sabedoria de Deus.
Deus deu a ele uma sabedoria como não houve antes nem houve depois entre os homens. Um homem cheio de sabedoria. Ele é que escreveu esses provérbios. Versículo 1 a 3. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A sabedoria convidando. A sabedoria personificada, convida. Versículo 12 a 14. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E a partir do versículo 22, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Vocês veem, irmãos? No início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, sabedoria estava com Deus. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A gente vê aqui, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Como Ele já tinha um desejo para os homens. Como Ele se regozijava na presença de Deus. Como Ele era em Romanos diz, quem aconselhou a Deus quando a terra e os céus foram criados? Quem aconselhou a Deus? Ninguém pode aconselhar a Deus, mas tinha um, que era o seu próprio Filho, que ajudou, que cooperou com Deus o Pai, a criar o mundo e criar todos nós. Ele foi conselheiro na presença de Deus. Nós lemos isso já em Colossenses 1, nós não vamos ler agora de novo. Nós vamos para o próximo aspecto, que é o aspecto de poder na criação, que é logo em seguida. Nós lemos em João capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por Ele, nele, tudo foi feito por Ele. Vamos agora a Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Lembrando do que nós lemos também em Colossenses, que tudo foi feito por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Hebreus 1, versículo 2. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fez o universo pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. No princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. E aqui, o escritor de Hebreus está citando vários trechos do Antigo Testamento para provar aqueles que estão lendo a carta que o Senhor Jesus Cristo está acima dos anjos, que
que o Senhor Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus falou aos homens. E provando isso, ele está falando: no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. A plenitude de Deus estava no seu poder na criação. A glória é o próximo aspecto. Glória, a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. João 17. João 17. Antes de vir à terra, a glória do Filho que ele tinha junto ao Pai. Ele expressa na sua oração que ele orou antes de ir até a cruz. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu acho que é o versículo 5, irmãos, perdoem. Vamos continuar a ler. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, o Senhor Jesus teve uma glória junto ao Pai, antes que houvesse o mundo. E ele pede agora ao Pai, quando ele está na terra: dê-me de novo aquela glória que eu tinha antes contigo. Plenitude da sua glória. Versículo 24 e 25 também referem a essa glória. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste, para que vejam a minha glória, porque me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Pai amou ao seu Filho, e Ele deu glória ao seu Filho, mesmo antes dele vir à terra. O próximo aspecto é a graça. Vamos ler 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. E é surpreendente, irmãos, quantos versos na Bíblia falam sobre esses aspectos de plenitude antes da fundação do mundo, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. 2 Timóteo 1, capítulo 9. Capítulo 1, versículo 9. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Imaginem, irmãos, que a graça do Senhor Jesus já nos foi dada antes dos tempos eternos, antes de Ele vir à terra. A graça que recebemos em Cristo Jesus já tinha sido preparada, já nos foi dada. 1 Pedro 1, versículo 20. 1 Pedro 1, versículo 20. Falando sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E nós sabemos que a graça de Deus nos foi dada através do Cordeiro. O Cordeiro que veio para assumir sobre si o nosso pecado, a nossa transgressão, para nos trazer junto a Deus. A graça de Deus já tinha sido preparada. Ele era cheio de graça. A graça estava nele. E nós lemos isso também em João 1, que nós vamos ver depois. Durante a sua humanidade, cheio de graça, irmãos. E por fim, João 1, cheio de vida e luz.
cheio de vida e luz. Esse é o último aspecto dos 7 que estamos vendo antes da sua vinda à terra. A plenitude do Senhor Jesus Cristo, nesses vários aspectos em que Ele era cheio de Deus. João 1, versículos 4 e 5 agora. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida estava nele. Desde antes da fundação do mundo, ele tinha vida. Ele fala muito sobre isso no Evangelho de João, que ele tinha vida, ele era o único que podia dar vida aos homens. Por que ele podia dar vida aos homens? Porque ele tinha a vida em si mesmo. Só por causa disso, ele podia distribuir. Ele estava cheio de vida, ele estava cheio de luz, cheio de graça, cheio de glória, cheio de poder, de sabedoria, de autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Tudo isso ele já tinha antes de vir ao mundo. João 10:10 diz que ele veio. João 10, versículo 10. A última parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só porque ele tinha vida, ele tinha a possibilidade de dar a vida a outros. Ele teve a vida desde antes da fundação do mundo. Como é maravilhoso, irmãos, a glória, a majestade, o poder, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Agora vamos ver a época da sua humanidade, a sua vinda à terra. Ele que era tão cheio de glória e majestade junto ao Pai. Ele teve de vir ao mundo. E esse é um grande mistério. Nós lemos em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. O mistério. E o mistério, irmãos, significa algo que está oculto, algo que é um segredo, algo que nós não podemos ver com os olhos naturais. Mas o mistério tem de ser revelado a nós para que nós possamos compreender o mistério. Revelação é como se fosse aquilo que acontece quando um monumento é construído. Então, no dia da inauguração daquele monumento, antes de virem as pessoas, o monumento é coberto com um lençol, com algum pano, com alguma coisa. No momento da cerimônia da inauguração, o que vai acontecer? Aquela cobertura vai ser tirada. Então todos podem ver o monumento. Aquilo é o significado de revelação, irmãos. Revelação é que, como é que se chama? Aquilo que cega os nossos olhos, que cai. É a escama que fala? Escama, né? Quando as escamas dos nossos olhos caem e nós podemos ver, igual aquela cobertura que cobre aquele monumento. Isso é revelação, irmãos. Revelação não é algo místico, algo divino, algo fora do nosso alcance. Revelação tem um aspecto muito simples. Nossos olhos eram cegos. Deus os abre e nós podemos ver. E isso é o mistério de Deus que foi revelado. Eu ainda não li, né? 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um grande mistério. Deus o Filho, Jesus Cristo, tornou-se homem como você e eu. É um mistério. Um mistério negado por muitos. Muitos neste mundo sabem da história da Bíblia. Eles conhecem o conteúdo do Evangelho. Deus enviou o seu Filho unigênito para vir a este mundo e nos salvar.
Ele tornou-se homem. Como nós, como você e eu. E muitos não veem e negam essa verdade. Porque seus olhos estão cobertos. Não podem ver. E mesmo os religiosos, mesmo os fariseus, eles tinham os olhos cegos. Não podiam ver o mistério de Deus. É um mistério para o qual Deus quer nos abrir os olhos, meus irmãos. Graças a Deus, Ele já tem aberto os nossos olhos para isto. Ele tem mais para nos revelar. Em Filipenses 2, 7, nós lemos 6, agora vamos ler 7. Vamos ler 6 e 7 dessa vez. Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesta parte da época que o Senhor Jesus viveu aqui na terra como homem, nós vemos o processo do qual falamos ontem, o princípio de Deus. Antes dele poder tornar-se homem e assumir a forma de servo, tendo anteriormente a forma de Deus, é a mesma palavra, né? Ele subsistia em forma de Deus, depois que ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Em semelhança, reconhecido, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Para que ele pudesse se tornar homem, ele tinha de se esvaziar daquelas propriedades divinas que ele tinha junto ao Pai. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus usa muitas vezes dos evangelhos para descrever a si mesmo é filho do homem. Filho do homem. O termo que ele mais usa quando ele fala com os fariseus, quando ele fala com os discípulos, o filho do homem, demonstrando que ele era plenamente homem, como nós somos homens. Mas para isso, ele teve de esvaziar-se. E é literalmente essa palavra, o oposto da palavra que vemos ontem, pleroma, essa palavra kenoo, que significa esvaziar. Lembram que eu tive o copo de Guaraná aqui? O Guaraná tinha que ser despejado para que a água pudesse encher o copo. O princípio, o processo que operou no Senhor Jesus Cristo, que Deus demonstrou na sua pessoa, ele tinha de se esvaziar de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a glória que ele tinha junto ao Pai naquela época. 2 Coríntios 8, 9, nos fala dessa verdade. É um versículo maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele era rico. Isso fala da grandeza, da sublimidade, da glória que ele tinha junto ao Pai. Ele se tornou pobre. Ele falou quando estava aqui na terra, o Filho do Homem não tem lugar onde reclinar a cabeça. Se vocês querem me seguir, serem meus discípulos, vai ser assim para vocês também. Vocês querem mesmo me seguir? Eu sou aquele que não tem nem lugar para reclinar a cabeça. Não tenho palácio, não tenho casa, não tenho nada. Ele se tornou pobre. Enquanto ele era tão rico, ele se destituiu da glória que ele tinha junto ao Pai. Esse é um mistério. É um mistério, irmãos, que nós não podemos compreender com a mente humana. Ele era 100% Deus. Ele tornou-se 100% homem.
Eu creio que nós não podemos compreender como a pessoa do Senhor Jesus, como o homem aqui na terra, ele ainda era Deus. Ele ainda era Deus, ele não deixou de ser Deus. Mas ele é Deus que assumiu a forma de homem. Que grande mistério, irmãos. E tudo isso para cumprir o desejo de Deus. Para ter um povo que fosse igual a ele, em sua semelhança. Para salvar um povo para a glória de Deus. Vamos ver alguns versículos sobre a vinda do Senhor Jesus aqui na terra. Lucas 1, 35. É onde o anjo visita Maria, explicando para ela o que vai acontecer. Ela não entendendo como vai ser, o anjo diz para ela: você vai ter um filho. Mas ela ainda não tinha marido, apesar de que estava já noivada com José, mas ainda não tinha marido. E ela diz: como vai ser? Como que isso vai acontecer? E o anjo responde, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vem aqui, irmãos, o seu nascimento não foi algo normal, algo natural, como você e eu nascemos. Ele foi gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo. E nós sabemos que em Mateus nós temos a explicação a José do que tem acontecido. Vamos ler aqueles versículos também, irmãos? Versículos muito ricos nos explicando esse mistério tão grande, que Deus tornou-se homem, nasceu em forma de homem aqui na terra. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não sabia, não compreendia. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Deus na pessoa do Senhor Jesus, o Filho, conosco entre os homens, como homem, Deus manifestado na carne de um homem. É um mistério que nós não podemos compreender com a nossa mente, mas o Senhor revela aos nossos corações. João 10, versículo 30. Quando ele estava aqui na terra, eu estou tentando demonstrar com esses versículos, irmãos, como na época em que o Senhor estava na forma de homem, ele era um com o Pai. A vida dele estava completamente unida com o Pai, apesar de estar em carne e sangue. Ele era unido com o Pai, ele era um com o Pai. É o que ele fala aqui. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em João 19, versículo 7, nós vemos como era justamente isso, essas expressões que ele usava tantas vezes, a sua união com o Pai que está nos céus. Quando ele falou, vós sois aqui de baixo, mas eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. O mundo de que eu sou é lá de cima. Eu vim do Pai e hei de voltar para o Pai. É justamente isso que causou tamanha oposição daqueles que não queriam aceitar a sua palavra. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, de conformidade com a lei,
ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Foi justamente isso que causou tanta oposição dos homens que não queriam aceitar que ele era Deus. Ele era Deus que se tornou homem. Vamos olhar mais uma vez para Hebreus, capítulo 2, para vermos algo mais deste grande mistério que era necessário para nós e para o cumprimento do propósito eterno de Deus, que Jesus Cristo se tornasse homem. Senão, nós nunca mais poderíamos alcançar o propósito de Deus depois de Adão e Eva terem pecado. E o pecado deles foi transmitido a todos os demais homens que descenderam dele. Você e eu somos o fruto de Adão. E nunca mais poderíamos chegar ao propósito que Deus tinha quando nos criou, a não ser por Jesus Cristo, que tinha de vir em figura humana. Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E 4:15, capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele se tornou semelhante a cada um de nós. Ele foi homem em carne e sangue, conhecendo tentações como nós as conhecemos. Ninguém de nós pode negar que há muitas tentações nas nossas vidas, tentando nos afastar do propósito de Deus. Imaginem, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu aquelas mesmas tentações. Contudo, sem pecado. Sem uma vez transgredir o mandamento do seu Pai. Ele viveu uma vida santa, perfeita, como homem aqui na terra, mas tendo a mesma carne e sangue que você e eu temos. Ele foi capaz de vencer a tentação, porque ele era um com o Pai. Hebreus 5, versículos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É por isso que era necessário que ele se tornasse homem, porque aprendendo a obediência pelas coisas que ele sofreu, ele era capaz depois de aperfeiçoar a cada um de nós, que éramos mortos em delitos e pecados, estávamos perdidos, totalmente perdidos. Mas era necessário que ele passasse por todas essas experiências como homem aqui na terra, para que ele pudesse ser um sumo sacerdote, para que ele pudesse se tornar o sacrifício ofertado por nós, por você e por mim, irmão. Graças a Deus, se ele já nos revelou essa verdade. Agora vamos ver os 7 aspectos da plenitude que ele teve, aqueles mesmos 7 aspectos, durante a sua humanidade.
Colossenses 1, voltamos a Colossenses 1, versículo 19. Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele se tornou homem, como você e eu. Mas nele, corporalmente, no seu corpo, habitou toda a plenitude da divindade. Esse é um mistério, irmãos. Um mistério que não podemos compreender com a nossa mente humana. Toda a divindade morava nele. Aprouve a Deus que toda essa plenitude residisse, habitasse na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não havia outro igual a ele. Em Hebreus 1, versículo 3. Agora vendo a expressão da divindade na sua pessoa humana. O que diz aqui é maravilhoso, irmãos. Hebreus 1, versículo 3. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do Pai. A expressão exata do ser do Pai. Então ele era homem, mas ele exprimia exatamente o que Deus é nos céus, na sua pessoa humana. Ele era o resplendor da glória de Deus. Então nós vemos como Deus o encheu da sua divindade. João 1,18 nos diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito o revelou. Quando ele estava aqui na terra, ele nos mostrou como é Deus que está nos céus. O Deus invisível. Ninguém viu a Deus, ninguém pode ver a Deus. Se nós víssemos a Deus, seríamos destruídos. Nós somos homens pecadores. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho revelou a Deus a nós, na sua pessoa humana. O segundo é a autoridade que ele tinha aqui na terra. Vamos ler alguns nos evangelhos. Mateus 8. Mateus 8, 27. Depois que o Senhor Jesus acalmou a tempestade, apenas falando com sua voz, repreendeu os ventos e o mar. Mateus 8, 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Referente à natureza. Ele tinha poder sobre a natureza. Era só ele falar, a natureza obedecia. Mateus 26, 53. Referente a anjos. Quando aquele exército romano está vindo para aprisionar ao Senhor Jesus, para levá-lo cativo, para prender ao Senhor Jesus. E os discípulos querem defendê-lo. E ele fala assim para Pedro, que pegou a espada para se defender ao Senhor Jesus: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ele tinha poder sobre os anjos, ele tinha autoridade sobre os anjos. Era só ele falar com o Pai, e 12 legiões de anjos viriam e o livrariam desse problema sério que estava havendo, que eles estavam prendendo ele para o matar, e ele sabia disso. Ele sabia por que motivo tudo isso estava acontecendo. Mas ele tinha autoridade. Em capítulo 28 ele diz: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como homem, ainda como homem, isso é depois da ressurreição, mas ainda como homem ele diz: toda a autoridade me foi dada
no céu e na terra. A terceira é a sabedoria. Vamos ver a sabedoria que ele tinha durante a sua humanidade. Lucas 11:31. Lucas 11:31. Ainda bem que é tudo perto um do outro nos evangelhos, né? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Nós já falamos antes, irmãos, Salomão foi o mais sábio de todos os tempos, antes e depois que existiu na terra. Porque ele recebeu tamanha sabedoria da parte de Deus, que nunca houve igual. E o Senhor Jesus diz, a rainha do sul, de Sabá, ela veio toda aquela distância porque tinha ouvido da sabedoria de Salomão e ela queria ver com os próprios olhos. E quando ela veio, lembra o que ela falou? Ela veio, olhou para o palácio, as construções, olhou para os servos, como eles eram instruídos e serviam ao rei, e ela disse, nem a metade do que foi falado, eles nem me falaram a metade do que eu vi. É muito mais do que foi falado. E ela estava fora de si, de admiração, de espanto, de quão grande era a sabedoria de Salomão. E estava aqui o Senhor Jesus Cristo, mais sábio do que Salomão, porque a sabedoria de Deus residia nele. E eles não estavam vendo. E eles não estavam vendo. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros de sabedoria, de conhecimento, estão escondidos, ocultos em Cristo Jesus. E nós temos o encargo, a tarefa, nos foi confiada de descobrir todos esses tesouros que estão ocultos nele. Vamos ver o poder. Só mais sobre a sabedoria, irmãos, só referindo, lembra que os fariseus, num certo momento, eles enviaram servos para prender a Jesus. Aí eles voltaram sem Jesus. E os fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, nunca alguém falou como este falou. Tamanha era a sabedoria com que ele falava. A sabedoria de Deus se expressava continuamente em tudo que ele falava. Eles voltaram e disseram, nós não podemos prender a ele. Nunca alguém falou como este. O poder que ele tinha, Lucas 7. Lucas 7, versículo 14 e 15. Poder sobre a morte. Vamos ler Lucas 7, 14 e 15, o poder que ele tinha sobre a morte. Jamais alguém tinha poder sobre a morte. Embora houvesse alguns profetas que receberam ocasionalmente um poder sobre a morte. Mas veja o que o Senhor Jesus diz aqui. Chegando-se, tocou o esquife, e parando-os, o que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Não foi a única vez. Ele tinha poder sobre a morte. Nós lemos em Hebreus como ele foi feito em semelhança a homens para livrá-los da escravidão da morte. Ele venceu a morte e vencerá a morte plenamente no futuro.
Lucas 4, 35 e 36, poder sobre os demônios. Lucas 4, 35 e 36. Um exemplo. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Ele tinha poder de Deus para repreender os demônios que oprimiam homens aqui na terra. E eles não tinham poder para poder escapar. Ele tinha autoridade, ele tinha poder sobre os demônios. A sua glória, João 1, 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele revelou ao Pai, ele revelou a glória do Pai, capítulo 2, versículo 11, quando ele transformou a água em vinho lá em Caná, naquele casamento, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ele revelou a glória que ele tinha recebido do Pai como homem, cheio de glória. E Pedro refere aquelas ocasiões em que Deus demonstrou que esse era o seu Filho amado. Por 3 vezes, Deus abriu o céu e uma voz do céu clamou, que pôde ser ouvido por aqueles que estavam lá presentes. Aqueles humanos ouviram aquela voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Senhor Jesus, em João, capítulo 12, 28, ele também fala, Deus fala acerca do seu Filho. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Eu já o glorifiquei. Deus glorificou a seu Filho. Pedro refere a essas ocasiões em que ele esteve presente e presenciou essa voz do céu falando no Monte da Transfiguração, antes no batismo do Senhor Jesus, a voz do céu: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele. Ele é meu Filho amado. Deus o glorificou. Vamos ver a sua graça só em Lucas 4, 22. O tempo está avançando. Lucas 4, 22. Nós já referimos a João, capítulo 1. Ele era cheio de graça e de verdade. E da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Lucas 4, 22, quando ele estava ministrando, explicando na sinagoga aquilo que o profeta Isaías tinha falado acerca dele, da sua pessoa. E ele estava explicando. Então diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Em pessoa humana. Eles viam ele como filho de José. Mas eles se admiraram de quanta graça saía da sua boca. As palavras de sabedoria, de verdade. A graça de Deus se manifestou nele. A graça que nos foi dada antes dos tempos eternos se manifestou em sua pessoa humana. E ainda em João, nós vemos a vida. Ele estava cheio de vida. O Verbo se fez carne. João 1. O Verbo se fez carne, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 5, versículo 21. Cheio de vida
quando ele estava aqui como homem na terra. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele pode vivificar porque ele tem a vida. Mesmo durante a sua humanidade, ele estava cheio da vida de Deus. Ele tinha poder para distribuir esta vida a todos que criam nele. Em João 14, 19, ele diz: porque eu vivo, vós vivereis. Porque eu vivo, vós podereis viver. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Vamos resumidamente ver, irmãos, ainda a glória de Deus, a plenitude de Deus, depois da sua ressurreição. E como o tempo está avançando muito rápido, vamos ler Filipenses e depois Efésios 1. Filipenses, capítulo 2, aquele trecho maravilhoso que já começamos a ler, vários versículos. Como ele estava na forma de Deus, esvaziou-se, se tornou humano. Sendo humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se servo. Ainda humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte de cruz. Como é grande a maravilha do Evangelho. Nunca nos podemos esquecer, irmãos. Talvez você já seja salvo por 50 ou menos anos, ou mais, mas nunca vamos nos esquecer, irmãos, da grandeza da obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por nós, para nos reconciliar com Deus. Versículo 9. Pelo que também, por causa que Ele se humilhou tanto, tão profundamente, por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou sobremaneira por causa da sua humilhação. Lembram do processo de esvaziar-se? Como ele foi aperfeiçoado através dos seus sofrimentos. Ele sofreu humilhando-se. Ele já sofreu com os homens. A maneira em que eles o tratavam no início. A incompreensão dos discípulos que caminhavam com ele. Talvez isso foi a maior tentação para o Senhor Jesus naquele período. Ele caminhava com aqueles discípulos, ensinava a eles a cada dia. Depois de vários anos, eles ainda faziam perguntas extraordinárias, demonstrando que não tinham compreendido nada de tudo aquilo que ele falou. Eles não entendiam o propósito de Deus em Jesus Cristo. E só depois, né, irmãos? Quando Ele lhes abriu o entendimento, Ele lhes deu revelação. As escamas dos olhos caíram. E eles começaram a ver como é grande o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. E por isso, porque Ele desceu tão profundamente, esvaziando-se, esvaziando-se, esvaziando-se ainda mais, Deus o levantou, o exaltou, sobremaneira, lhe deu a posição mais elevada. Vamos rapidamente ler Efésios 1 ainda. Efésios 1. Então nós vemos aqui como aquele processo operou no Senhor Jesus. Ele foi aperfeiçoado, ele foi exaltado, como um exemplo para o que Deus quer fazer em nós. Efésios 1, versículo 19 a 23. Isso é o que Paulo fala na oração que ele faz pelos Efésios para que eles recebam revelação. O espírito de sabedoria e de revelação para que eles tenham os olhos iluminados do coração. Os olhos do coração iluminados. Então, se esses olhos de coração forem iluminados,
então eles vão ver. Uma das coisas que eles vão ver, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 4 fases de glorificação do Filho. Eu não peguei os 7 aspectos nessa terceira época da vida do Senhor Jesus, que dura para toda a eternidade. Mas aqui temos 4 fases de sua exaltação. A primeira é, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Deus o ressuscitou daquela profundidade do túmulo onde ele estava, na morte. Deus o ressuscitou. A primeira fase da sua exaltação. A segunda, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus o exaltou, lhe deu o lugar à sua direita, no trono, junto a ele, nos lugares celestiais. Segunda fase da sua exaltação. A terceira é, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Depois de dar ao seu Filho lugar no trono, o lugar de glória, de honra, de autoridade. Então, Deus coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, a última parte da sua exaltação, deu a Ele, como cabeça de todas as coisas, para a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é um mistério muito grande, irmãos, porque isso inclui cada um de nós, que fomos chamados para o propósito de Deus. É algo maravilhoso. Imagina, lembra aquele significado da palavra pleroma sendo o remendo que complementa aquela lacuna, que preenche aquele vazio. Isso nos dá a entender, irmãos, algo maravilhoso. E o tempo é muito curto para poder entrar nesse assunto. Mas, se Deus permitir, nós vamos voltar a falar mais. Cristo não entrou em sua plenitude ainda, enquanto a sua igreja não está preparada. E por isso que eu falei o exemplo da minha esposa dada a mim para me complementar. Nessa área de vestuário, claramente, mas em muitas outras áreas também. Cristo tem um desejo profundo no seu coração para entrar em sua plenitude quando a sua noiva estiver preparada para Ele e se unir a Ele para que sejam um. Então, Cristo estará na sua plenitude. A plenitude de Cristo é quando sua igreja estiver preparada para Ele e ela se unir a Ele. E nós vivemos no tempo em que isto está acontecendo, com você e eu, no lugar onde estamos. Que o Senhor abençoe a sua palavra, irmãos. O tempo terminou, nós vamos continuar com esse assunto mais adiante. Nós damos graças ao Senhor, vamos apenas agradecer ao Senhor, concluindo. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa. Te louvamos pela grandeza do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Te agradecemos pela Sua plenitude de glória e majestade que Ele recebeu junto com o Pai, antes dos tempos eternos, que Tu encheste a Ele com a Tua plenitude de divindade e de tudo mais dos caráter de Ti, Senhor, durante a Sua humanidade. E porque Ele se humilhou de tal maneira que Ele aceitou ser morto na cruz
que Ele entregou voluntariamente a vida por cada um de nós, para ter um povo para Ele. Senhor, por isso, Tu o exaltaste sobremaneira. Nós damos glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Te agradecemos porque Tu nos desvendaste esse mistério que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Tu revelaste pelo Teu Espírito a cada um dos Teus filhos que deseja mais de Ti. Nós amamos a Ti, Senhor, e desejamos que Tu queiras encher-nos com tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, no Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, pedimos que Tu a abençoes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.